Ao longo de quase 2 anos, de outubro de 2022 a outubro de 2024, as forças ucranianas estacionadas na cidade de Vuhledar travaram uma batalha aparentemente interminável contra as forças invasoras russas. No que viria a ser conhecido como a Batalha de Vuhledar, milhares seriam mortos, feridos ou desapareceriam enquanto caminhões blindados, tanques e infantaria tentavam sobrepujar a oposição de ambos os lados. Os comandantes ucranianos apelidariam a Batalha de Vuhledar como a maior batalha de tanques da guerra russo-ucraniana até o momento. Eles certamente resistiram às forças russas por um bom tempo, e a região ao redor realmente mudou de mãos em vários momentos-chave durante a duração da batalha. Como os principais eventos dessa batalha aconteceram? Quem sairia vitorioso e permaneceria nessa posição? No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na infame Batalha de Vuhledar. Vamos examinar os exércitos de ambos os lados antes de analisar exatamente como o conflito foi conduzido. Esta é a Batalha de Vuhledar. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em março de 2022, apenas um mês após a Rússia ter lançado sua invasão em grande escala à Ucrânia, com forças chegando do leste, do sul e do norte, as forças ucranianas recuaram da cidade de Volnovakha, uma das cidades mais orientais da região de Donetsk Oblast. Esse foi um dos primeiros grandes assentamentos a serem evacuados à medida que as forças russas avançavam. Estava estacionada aqui a 53ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, contendo unidades de artilharia, tanques, batalhões de fuzileiros e defesa antiaérea. À medida que as unidades recuaram de Volnovakha, elas se realocaram para a cidade de Vuhledar, a menos de 1 hora de carro a noroeste. Enquanto estavam aqui, tinham a tarefa de defender Vuhledar de forças russas vindas da recém-capturada Volnovakha. Mas eles também tentariam retomar quaisquer assentamentos próximos que agora estavam sob controle russo. No dia 21 de junho de 2022, unidades da 53ª Brigada Mecanizada começaram a marchar para o sul em direção à vila próxima de Pavlivka, e eles conseguiram tomá-la da presença russa relativamente pequena que estava estacionada lá. Essa pequena vila, com apenas 2.500 habitantes, logo se tornou um foco de tiroteios e disparos de tanques, tornando-se a linha de frente da guerra. O esforço de retomada foi concluído relativamente rápido, e as unidades da 810ª Brigada de Infantaria Naval da Rússia, que haviam se aliado a forças paramilitares separatistas ucranianas, foram forçadas a recuar. No entanto, essa não seria, de forma alguma, a última batalha a acontecer em Pavlivka. Vários meses depois, em outubro de 2022, as forças russas retornaram em uma tentativa de retomar o controle da vila mais uma vez. Tomar Pavlivka seria uma vantagem estratégica para os russos, dando a eles acesso a vários assentamentos importantes nas proximidades. Eventualmente, incluindo Vuhledar, a infantaria russa emergiu gradualmente do sul e do leste, vindos das vilas de Yehorivka e Mikilsk, assentamentos que eles haviam capturado antes de tomarem Pavlivka. O que aconteceu em seguida é considerado o primeiro passo em direção à iminente batalha de Vuhledar, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente. Especulações de ambos os lados da batalha observaram que a tentativa dos russos de recapturar Pavlivka pode ter sido um esforço para cercar as tropas ucranianas dentro e ao redor de Vuhledar, uma vez que Pavlivka tivesse sido retomada.
Eles poderiam facilmente acessar a cidade em formação circular, essencialmente bloqueando-os e impedindo que qualquer um fugisse para um assentamento próximo. Enquanto tentavam retomar a cidade maior, na verdade, os esforços russos para cercar a cidade já haviam começado quando marcharam sobre Pavlivka. Unidades da Frota do Pacífico russa haviam começado a realizar pequenos ataques ao redor da vila de Novo-Mikhailivka, ao norte de Vuhledar. Eles não conseguiram conquistar uma posição na cidade apenas com esses ataques. E assim ficou claro que uma abordagem mais direta entrando por Pavlivka seria a chave para o sucesso deles. Entre o arsenal dos russos estava o morteiro pesado autopropulsado 2S4 Tchelpan, o maior sistema de morteiro no campo de batalha atualmente. Com isso, combinado com sua infantaria e blindados, eles seriam capazes de lançar fogo constante sobre Pavlivka, incentivando o exército ucraniano a recuar. No final de outubro, as forças russas anunciaram que Pavlivka estava parcialmente sob seu controle, mas imagens da região mostram uma forte presença ucraniana até pelo menos o início de novembro. Segundo relatos, no início de novembro, qualquer combate ao redor da cidade de Pavlivka havia diminuído, tornando-se uma série de pequenas escaramuças. Enquanto soldados ucranianos afirmaram que o mau tempo de inverno havia desacelerado o ataque. Neve e chuva intensas tornariam quase impossível para as tropas russas entrarem em Pavlivka sem danificar seus veículos, enquanto as temperaturas abaixo de zero praticamente paralisaram os soldados. Muito do que se sabe sobre o ataque a Pavlivka vem de fontes russas e pode-se inferir que, ao longo de novembro, a 155ª Infantaria Naval conseguiu avançar lentamente para dentro da vila, empurrando os soldados ucranianos para os limites setentrionais de Pavlivka. Nos dias 13 e 14 de novembro, as forças russas anunciaram que haviam matado ou capturado a maioria dos soldados ucranianos que não conseguiram fugir. Até o dia 17 afirmaram ter controle total de Pavlivka. Ainda assim, pelo menos até o dia 23 de novembro havia evidências de uma pequena presença ucraniana resistindo no norte. Acredita-se que durante o ataque a Pavlivka, as tropas russas perderam até 300 homens. E de acordo com David X, correspondente militar da revista Forbes, membros da 155ª Infantaria Naval estavam descontentes. Consideraram o ataque à vila muito arriscado. Os ucranianos lutaram bravamente e as condições eram inadequadas para o combate. Enquanto isso, Nazary Kishak, um comandante ucraniano que sobreviveu ao ataque em Pavlivka, afirmou que os russos perderam mais de 400 homens em seu ataque. Médicos que trabalhavam nas cidades próximas ao redor de Pavlivka teriam recebido até 60 baixas ucranianas por dia durante os combates. E embora os russos tenham conseguido empurrá-los de volta para Vuhledar, não foi de forma alguma uma vitória fácil. Quando as forças russas dominaram os ucranianos em Pavlivka, eles realmente fugiram para a cidade próxima de Vuhledar. No início de 2022, sua população era de pouco mais de 14 mil habitantes. Vuhledar é principalmente uma cidade mineradora de carvão e foi inicialmente planejada para ser um grande centro econômico do país, passando por um grande desenvolvimento na década de 1960. No entanto, não atendeu às expectativas e na época em que ocorreu a Batalha de Vuhledar, era vista como um pequeno polo econômico com alguns grandes centros culturais. Ela fica em um planalto elevado com condições climáticas um pouco melhores do que Pavlivka e está localizada a cerca de 56 quilômetros de uma grande cidade, Donetsk. Em janeiro de 2023, as forças russas sob o comando do coronel-general Rustam Murudov, do major-general Sukhram Akhmedov e do major-general Mikhail Gudkov começaram a reunir suas tropas para lançar um grande ataque a Vuhledar. Em seu arsenal, que novamente pertencia à 155ª Brigada de Infantaria Naval,
havia cerca de 20.000 soldados, 90 tanques de guerra, 180 veículos de combate de infantaria e mais de uma centena de peças de artilharia. O número de forças ucranianas estacionadas dentro dos limites de Vuhledar é, neste momento, desconhecido. No entanto, haveria presença suficiente para conter efetivamente o exército russo por um tempo considerável. O ataque foi lançado na noite de 24 de janeiro, logo após o anoitecer, com os combates começando no início do dia 25. Desde o início, parecia que as forças russas avançavam rapidamente. Eles haviam obliterado a primeira linha de defesa dos ucranianos em direção à entrada sudeste da cidade. Muitos dos homens que defendiam sua posição aqui foram forçados a recuar ainda mais para o centro urbano. Ao longo do restante do dia, missões ofensivas localizadas foram lançadas pelas forças russas. Mas aqui começaram as dificuldades. Eles conseguiam tomar temporariamente o terreno controlado pelos ucranianos, apenas para perdê-lo quase imediatamente. Isso continuou até o dia seguinte, quando o porta-voz do Comando Oriental da Ucrânia, Serhei Kerovashi, observou que as forças ucranianas haviam travado 58 batalhas individuais contra pequenos grupos de tropas russas. Como planejado, os russos tentaram cercar Vuhledar e outro ataque começava a surgir na fronteira oeste da cidade. As batalhas na frente oeste mostraram-se mais bem-sucedidas para os ucranianos defensores do que aquelas no leste. E eles conseguiram manter sua posição apesar do constante fogo de artilharia e bombardeio dos tanques. No dia 26 de janeiro, Kerovashi afirmou que 109 russos haviam sido mortos em batalha, com outros 188 feridos. No dia 27 de janeiro, as forças russas retaliaram contra o lado oeste da cidade com disparos de um lançador de foguetes termobárico TOS-1. Esses lançadores de foguetes estavam montados em tanques russos posicionados fora da cidade e podiam lançar repetidamente ogivas sobre o alvo. Ainda assim, os soldados ucranianos conseguiram manter sua posição, e parecia que os russos eram os que estavam sofrendo as maiores perdas nesses primeiros dias. A inteligência britânica, coletada no final de janeiro, revelou que as forças russas estavam tendo dificuldades para avançar significativamente dentro da própria cidade. No dia 28 de janeiro, soldados ucranianos afirmaram ter derrubado 6 helicópteros Ka-52 dos russos. E começaram a surgir rumores de que as baixas russas estavam superando em muito as do lado ucraniano. Apesar do exagero, centenas de soldados russos morreram quando forças ucranianas atacaram o prédio onde estavam reunidos. Segundo todos os relatos, as forças ucranianas estavam defendendo sua cidade com sucesso. Eles ainda conseguiram destruir 30 tanques com sua artilharia enquanto os russos tentavam mais um ataque na frente oeste. Ao longo dos dias seguintes, a partir de cerca de 6 de fevereiro, as forças russas continuaram avançando e recuando, aparentemente tendo dificuldade para conquistar uma posição em Vuhledar. Na segunda semana de fevereiro de 2023, o moral dos russos estava baixo. O coronel-general Rustam Muradov, o homem responsável por comandar o ataque a Vuhledar, estava sendo criticado por seus superiores por não conseguir tomar a cidade rapidamente. Além disso, fontes ucranianas afirmavam que centenas de soldados russos estavam caindo em batalha todos os dias. Se esses números estão exagerados ou não, ainda precisa ser visto. Mas o exército russo certamente não estava tendo facilidade em romper as defesas da cidade. Além disso, um vídeo de apelo ao presidente russo, Vladimir Putin, logo apareceu online, que parecia mostrar membros de uma unidade russa estacionada em Vuhledar. Nesse vídeo, eles alegaram que Muradov estava utilizando tropas anti-retirada para manter a disciplina e impedir que a linha de frente abandonasse sua posição. No vídeo, os soldados afirmaram que realmente haviam sofrido grandes perdas. Só no esquadrão deles,
304 haviam sido mortos, incluindo o comandante, e outros 22 ficaram gravemente feridos. Durante o restante de fevereiro e março, os russos continuaram tentando avançar em Volodar, utilizando principalmente tanques e artilharia para bombardear os ucranianos e tirá-los de seus esconderijos. Em março, foi relatado que o exército russo havia perdido tantos de seus tanques nessas primeiras semanas de batalha que foi forçado a enviar grande número de infantaria terrestre com pouca cobertura contra bombardeios. Enquanto isso, os ucranianos teriam se tornado especialistas em emboscar os russos dentro da cidade, usando drones e mísseis antitanque para repelir ondas contínuas de soldados. À medida que os soldados de infantaria russos marchavam para dentro da cidade, os ucranianos ainda conseguiam repeli-los. No dia 14 de março, as forças ucranianas descobriram um caderno pertencente a um oficial russo morto que detalhava várias ondas iminentes de ataques a Volodar. Ele havia detalhado onde e quando os ataques aconteceriam e exatamente quantos soldados seriam enviados. Para os ucranianos, isso foi simplesmente uma bênção. Agora eles podiam se preparar para as próximas ondas de soldados e alocar seus recursos de acordo. A primeira onda veio em 2 de março, quando 100 soldados russos tentaram romper as linhas ucranianas. Os ucranianos, no entanto, resistiram e apenas 16 russos sobreviveram. Apenas 2 dias depois, mais 116 soldados russos foram enviados. Apenas 23 retornaram. Nesse mesmo dia, um grupo de 103 soldados que atacavam a cidade perdeu todos, exceto 15 homens, e no dia seguinte, 3 sobreviventes conseguiram voltar ao acampamento de um esquadrão de 115. No dia 3 de abril, Rustum Murodov foi afastado do campo de batalha. Isso virou notícia internacional. Enquanto isso, generais ucranianos começaram a fornecer à mídia fotos de tanques russos destruídos e relatos de que a defesa permanecia forte. Ao longo de abril, soldados ucranianos começaram a capturar tropas russas à medida que entravam na cidade, e o número de baixas continuava a aumentar. No entanto, à medida que abril se transformava em maio, os russos pareciam ganhar certa vantagem. Eles já estavam cercando Volodar há vários meses, o que havia causado sérios danos às forças ucranianas dentro da cidade. Assim, os ucranianos estavam começando a ficar sem recursos, e os russos ainda os superavam em número de forma significativa. Eles haviam martelado o exército russo com fogo por quase meio ano, mas será que conseguiriam manter sua posição diante da escassez de munição e armamentos? O ano seguinte mostrou uma série de vitórias para o lado ucraniano, principalmente porque continuaram destruindo qualquer tanque que chegasse aos arredores da cidade. Uma ofensiva em grande escala foi tentada em novembro de 2023, quando a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais russa, armada com tanques T-70 e 2B3 e T-80B5, avançou sobre Volodar. Os ucranianos revidaram com tudo o que tinham, o que provou ser não apenas suficiente para repelir temporariamente as forças russas, mas também resultou no dia mais mortal de combates até então nessa batalha. Acredita-se que quase 1.000 russos perderam a vida no segundo dia de novembro e 60 veículos foram destruídos. Os ucranianos, no entanto, haviam perdido apenas 17 veículos. Esses sucessos continuaram em 2024, enquanto os russos lançavam onda após onda de ataques com tanques. No entanto, logo os ucranianos encontrariam um adversário à altura. Em agosto de 2024, a Rússia começou a reconsiderar sua abordagem para tomar a cidade de Volodar. Eles enviaram mais artilharia e novos tanques tartaruga com capacidades defensivas extras. Eles bombardearam a cidade diariamente e, por volta dessa época, as forças ucranianas começaram a relatar a intensidade que esses novos ataques haviam alcançado. Nada parecido havia sido visto na guerra até então. Além disso,
As forças russas começaram a se aproximar das minas de carvão localizadas ao nordeste da cidade. E em setembro de 2024, eles já haviam começado a apertar o cerco também nas áreas ao redor. A oeste, o exército russo conseguiu tomar a vila de Prechestivka, que eles declararam como sua. No dia 5 de setembro, uma enorme coluna de veículos blindados entrou na vila e a tomou com relativa facilidade. Enquanto a maior parte da atenção ucraniana estava focada em repelir o ataque em Volodar. Logo depois, o mesmo grupo de forças russas tomou Vodian, um vilarejo ainda mais perto do flanco oeste de Volodar. Para os russos, tudo seguia como planejado. Essas novas táticas de intensificar os bombardeios em Volodar, enquanto tomavam silenciosamente as vilas ao redor da cidade, permitiram que encapsulassem as forças ucranianas e, em 8 de setembro, elas estavam completamente cercadas. Além disso, na metade do mês de setembro, os russos lançaram uma ofensiva perto da cidade estrategicamente vantajosa de Pokrovsk, e as tropas ucranianas foram retiradas de Volodar para repelir os invasores russos. Neste novo fronte, agora com bombardeios constantes, uma posição que os fez ficar completamente cercados pelo inimigo e com números cada vez menores, os russos tinham a vantagem. Além disso, as tropas restantes em Volodar estavam completamente exaustas. Os russos lhes deram pouco alívio desde fevereiro de 2022. Os combates aconteciam quase diariamente e os recursos continuavam a diminuir como resultado. Agora eles estavam em extrema necessidade de defesa aérea, que não poderiam receber devido à enorme presença russa à sua porta. No final de setembro, as tropas ucranianas começaram a sentir a ameaça de milhares de soldados russos se reunindo ao redor delas. De todos os cantos da cidade, tanques, artilharia e infantaria começaram a chegar, e os combates só pareciam ficar mais intensos a cada dia. No dia 22 de setembro, as forças russas conseguiram romper as linhas de defesa dos ucranianos, empurrando-os ainda mais para dentro do aeroporto internacional de Volodar. Agora começaram as especulações de que era apenas uma questão de dias até que a cidade caísse sob o comando russo. Quando os russos lançaram sua ofensiva final para capturar a cidade, foram rápidos e ferozes. As tropas que haviam tomado recentemente a vila de Prechestivka se aproximaram do flanco oeste de Volodar, onde encontraram soldados que chegavam do sul, vindos de Pavlivka. Avançando contra os ucranianos que faziam tentativas desesperadas de repelir os invasores, os russos conseguiram romper a defesa da cidade pelo oeste, e no dia 13 de setembro já haviam avançado até o coração da cidade. Ainda assim, os ucranianos lutaram bravamente e os russos não conseguiram dominá-los imediatamente. Enquanto muitos ficaram e lutaram contra o inimigo, ficou cada vez mais evidente que Volodar logo cairia nas mãos do exército russo e que esforços de evacuação precisavam ser realizados. Pequenos esquadrões de soldados começaram a fazer tentativas autorizadas e calculadas de sair da cidade, usando os poucos ângulos ainda não invadidos pelos soldados russos. As tentativas de fuga eram arriscadas e exigiam timing preciso para evitar o fogo constante da artilharia e a chegada de novos soldados de infantaria. Várias dessas tentativas de evacuação terminaram em desastre, e acredita-se que muitos ucranianos tenham caído no último obstáculo ao tentarem deixar Volodar e chegar a um lugar seguro. Além disso, a 123ª Brigada Territorial, uma força de defesa ucraniana encarregada de reforçar as posições dos soldados em evacuação enquanto eles partiam, abandonou suas posições sem aprovação. Isso impactou muito os soldados e suas tentativas de evacuação, já que agora restavam muito poucas tropas na cidade para defendê-la. E aqueles que aguardavam a evacuação agora estavam em perigo. Até o dia 1º de outubro, as tropas russas haviam lutado até chegar às ruas do centro da cidade de Volodar, onde os últimos soldados ucranianos que ainda não haviam evacuado continuavam resistindo. Mais tarde, naquele mesmo dia,
a cidade foi formalmente declarada como capturada e os militares russos haviam vencido a batalha. Os últimos soldados que defendiam Volodar eram compostos por unidades da 72ª Brigada Mecanizada e por aqueles que não haviam desertado da 123ª Brigada Territorial. O comandante desta última, Igor Kryb, foi morto em 2 de outubro de 2024, logo após os russos terem conquistado a cidade. A causa da morte dele foi considerada auto-infligida após a captura de Volodar. No dia seguinte, em 3 de outubro, o Ministério da Defesa russo anunciaria formalmente a captura de Volodar. O dia pertenceu aos russos. Com Volodar agora sob comando russo, o exército conseguiu avançar significativamente para o norte e noroeste. A posição estratégica da cidade permitiu que avançassem mais pela Ucrânia. E em novembro de 2024, eles conseguiram tomar os assentamentos de Bogoivlinka, Novorkrinka, Yasna, Poliana, Shakhtarsk e Maksimivka. A próxima operação significativa em grande escala na região veio na forma da ofensiva de Velika Novossilka, onde as forças russas tentaram controlar a cidade ucraniana de mesmo nome. O ataque começou formalmente em novembro de 2024, com soldados usando sua posição estratégica em Volodar para lançar uma onda de ataques que duraria até janeiro de 2025. Isso resultaria novamente em uma vitória russa. Enquanto faziam manobras de flanco pelo leste e oeste, infiltrando-se nos prédios para capturar a cidade aos poucos. Eles empregaram uma tática semelhante à vista na Batalha de Volodar, cercando a cidade a partir dos outros assentamentos que haviam capturado anteriormente. Antes de se aproximarem e romperem as linhas defensivas ucranianas, então, o que aconteceu com Volodar? A cidade havia sido realmente devastada pela guerra ao longo da ofensiva de quase 2 anos que foi lançada contra ela. E durante esse tempo, ela recebeu fogo quase constante de artilharia e tanques. Em fevereiro de 2023, apenas algumas semanas após o início dos combates em grande escala na cidade, o vice-prefeito ucraniano Verbovsky havia dito que Volodar havia sido destruída. Ele observou que todos os prédios haviam sido danificados por bombardeios e artilharia. Para quem estava lá, a vida era difícil. Enquanto as tentativas de evacuação dos civis de Volodar estavam em andamento, pouco antes do início da ofensiva russa, muitos perderam a vida nos ataques. E quando a batalha terminou, sua população, que antes era de 15.000 pessoas, havia sido reduzida para apenas 500. Após a batalha, a cidade ficou em ruínas, sem água encanada ou eletricidade. O coronel-general Rustom Muradov foi supostamente rebaixado de sua posição como comandante do Distrito Militar Oriental após sua remoção da ofensiva de Volodar. Isso não foi confirmado pelo próprio exército russo, mas por Mikhail Svinchuk, chefe do Rybar, uma organização russa de análise militar. De acordo com Svinchuk, Muradov basicamente recebeu ordens equivalentes a uma demissão completa, e pouco se ouviu falar dele desde então. Em seu lugar foi nomeado o tenente-general Andrei Kuzmenko, que serviu como comandante do Distrito Militar Oriental até maio de 2024, quando, por sua vez, foi substituído pelo coronel-general Alexander Senchik. Assim que a Batalha de Volodar estava em pleno andamento, e depois que chegou a um fim explosivo, começaram a surgir especulações, atenção e análises internacionais, comentando sobre como os russos conquistaram a vitória sobre a cidade e como a batalha pôde se desenrolar da forma que aconteceu. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos com sede em Washington, Distrito de Colômbia, acreditava que a Batalha de Volodar sozinha impediu os russos de avançarem ainda mais na Ucrânia no final de 2023 devido às perdas que sofreram em seus tanques e veículos blindados.
Supostamente, os russos não conseguiram avançar para as vilas ao redor devido aos esforços ucranianos em Volodar. Do ponto de vista ucraniano, acredita-se que a Batalha de Volodar tenha sido a maior batalha de tanques da guerra russo-ucraniana até agora. Um total de 130 tanques russos foram destruídos ou seriamente danificados enquanto a batalha continuava. Analistas internacionais dizem que os russos enfrentaram dificuldades para avançar na cidade antes de mudar de tática, devido ao fato de que muitos de seus homens eram recrutas mobilizados e sem treinamento, que anteriormente tinham visto pouca ação no campo de batalha. O Wall Street Journal especulou que esses soldados mais jovens tiveram dificuldade para se adaptar às mudanças no campo de batalha, especialmente ao atacar a cidade em onda após onda contínua. Além disso, acredita-se que eles receberam um treinamento mínimo e de qualidade inferior antes de serem enviados para lutar em Volodar. No entanto, a partir de 2025 a maré pode estar mudando novamente. Em abril, as forças ucranianas conseguiram retomar o controle de uma vila chamada Dnipro-Energia, a poucos passos da cidade de Volodar. Forças lideradas pelo tenente-general Sergei Naiev, comandante do grupo tático de Volodar, conseguiram conquistar novamente uma pequena posição na região. Em uma entrevista ao The New Voice of Ukraine, ele afirma ter reduzido as perdas de pessoal em 20% durante esse período. Ele tem tentado recuperar a região para a Ucrânia e ele estima que mais 51 tanques russos foram destruídos. Há algum potencial aqui para que os esforços de guerra russos ao redor da cidade de Volodar sejam revertidos, mas só o tempo dirá se isso vai acontecer e em que medida. A tomada de Volodar foi um ponto significativo na guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua sendo travada até hoje. Com a captura da cidade, os russos conseguiram obter uma vantagem, mas a luta continua. E os ucranianos certamente deram muito trabalho ao exército russo. Com o passar do tempo, entrando em 2025 e depois em 2026, o mundo segue observando e analisando os combates, enquanto essa ajuda internacional está sendo oferecida aos combatentes ucranianos que defendem contra o ataque russo. Para onde a guerra vai a partir daqui, teremos que esperar para ver.